Graça e paz aos irmãos. Peço, irmãos queridos, que abram suas Bíblias no livro de Jó. Na última semana, no culto noturno, estudamos sobre 4 virtudes na dor de Jó. E vimos que, em geral, temos a inclinação de buscar identificar os problemas, as dificuldades, os defeitos, as coisas que estão maculando as vidas das pessoas, as situações, o que quer que seja. Olhamos para o livro de Jó e pensamos: coitadinho do Jó. O Jó era um cara tão jóia e sofreu tanto, coitadinho do Jó. E fomos até o livro na semana passada e vimos que este livro não quer nos ensinar que Jó foi um pobrezinho, judiado, injustiçado. Muito pelo contrário. O livro quer nos ensinar as virtudes decorrentes da graça de Deus sobre as pessoas. E nesta graça de Deus, nas virtudes que Ele sustenta na vida das pessoas, estariam algumas, e nós destacamos aqui 3. Por exemplo, a fé operosa. E quando alguém tem fé em Deus, tem fé para viver com Deus, para servi-lo, para aprender dele, quando esta fé existe e se manifesta, nós temos que estar preparados para o que der e o que vier, inclusive para as provas impostas pelo próprio Deus sobre os crentes. Provas cujo objetivo sempre tem, na sua máxima instância, a glória do próprio Deus. Mas não deixa de haver sobre os filhos de Deus o objetivo da sua santificação, do depurar do seu caráter, do qualificar da sua vida. Deus fez isso com Jó, por causa da sua fé. Deus não tratou Jó com dureza por outro motivo, senão: eis aí o meu servo Jó, justo, temente a Deus, será aprovado. Vimos também que, diante das durezas da vida, das durezas impostas nesta prova, Jó poderia muito bem ter se acovardado, se escondido, dito a todos, especialmente a Deus: nada disso compensa, eu quero desaparecer. Aliás, desaparecer da presença desse Deus injusto e mau. Eu vou amaldiçoar a tudo que existe. Quantos há que, perdendo alguém da família, acusam a Deus de maldade, de injustiça, se acovardam diante das coisas e, na sua covardia, acusam os outros? Mas o Senhor mostrou por meio de Jó que há uma grande virtude no meio do sofrimento daquele que crê em Deus: a virtude de confessar a Deus corajosamente em meio à dor. A frase célebre: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, é a frase de Jó, uma frase corajosa. Também podemos ver nesse livro que, apesar dos amigos de Jó falarem coisas impróprias para ele, por falta de entendimento, eles eram pessoas que tinham grande apreço por Jó e manifestaram, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, manifestaram um cuidado com Jó que não é comum, a não ser para os amigos. E eles estiveram com Jó, manifestaram externamente, rasgando as suas roupas, colocando cinza na cabeça. Manifestaram internamente, mas Jó pôde ver isso, uma semana sentados ao lado de Jó, chorando com Jó, e em silêncio. A amizade, a virtude da amizade, fé operosa, coragem, amizade estão nesse livro, e nós perdemos de vista quando só pensamos em quanto o Jó sofreu. Foi uma bênção para Jó ter sofrido,
no meio do caminho do sofrimento, ele custou a entender isso. Mas em dado momento, pela graça de Deus, ele compreendeu. O sofrimento foi duro, mas necessário. E era para a glória do Senhor e para a edificação de Jó. Isso tudo nós vimos na semana passada, em que o arcabouço, o esqueleto, a base, o suporte disso tudo estava no amor de Deus, a quarta virtude, a virtude do próprio Deus manifesta sobre aqueles a quem Ele ama. Hoje, querido, nós queremos ver algo mais nesse livro e que tem a ver com o que está projetado aí na parede. Graça ou justiça? O que você espera de Deus? Em geral, as pessoas têm expectativas em relação a Deus. Aqueles que creem que Ele existe, tratam a Deus conforme estas expectativas. As pessoas vão às igrejas nos nossos dias, em geral, esperando receber algo de Deus. Olha, estou aqui, Deus. Estou fazendo algo em favor daquilo que é a honra do Teu nome. Então, já que eu fiz isso para o Senhor, que tal uma contrapartida? Que tal aquela bênção que eu acho que preciso? Esse é o lugar comum da visão das pessoas, de que Deus agiria sempre em resposta a algo. A justiça de Deus seria então, e é bom você guardar essa expressão, uma justiça retributiva. Aquilo que o homem faz, recebe de Deus uma resposta proporcional, uma resposta compatível com o que o homem faz. E isto seria tudo o que Deus é e faz: retribuir com justiça as obras dos homens. Este era o pensamento dos amigos de Jó. Pensamento que o Senhor Deus tratou como errado na sua presença. E errado não porque Deus seja injusto, errado porque exclui algo muitíssimo importante do relacionamento de Deus com as pessoas. Ao valorizar-se apenas a justiça, algo está sendo perdido e é decisivo que seja lembrado, mas ainda não. Quando Deus fala aos amigos de Jó, no capítulo 42, verso 7, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Você que conseguiu abrir a Bíblia aí, observa o que ele disse para o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Isso quer dizer que o que foi dito por estas pessoas a respeito de Deus para Jó, não sendo reto, era torto, era injusto, era inadequado, era ofensivo a Deus. Mas o que eles teriam dito que fosse assim tão errado? Eu te convido a olhar em alguns textos aí, estão no boletim, na última página, citados. Eu vou abrir com vocês esses textos. No capítulo 4, versículos 7 a 9. Jó 4, versos 7 a 9. Quem fala é Elifaz, o próprio temanita. E ele vai dizer assim, Jó 4, 7 a 9: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O que está fazendo Elifaz aqui? Está valorizando um aspecto do relacionamento de Deus com a sua criação, do relacionamento de Deus conosco. Qual é esse aspecto? Justiça. Justiça.
Vamos adiante, olhemos agora o capítulo 8, versículos 5 e 6. Quem fala é Bildade. E Bildade, o suíta, dirá assim, capítulo 8, versos 5 e 6. Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Perceberam? Pedir misericórdia, se fores puro e reto. Logo, a ação de Deus com misericórdia seria resultado de uma vida pura e reta. Retribuição por algo bom feito pelo homem, então Deus daria a sua bênção, expressaria a sua misericórdia. E seguindo um pouquinho mais além, no capítulo 11, veremos que Zofar, o Naamatita, também usará expressões desse cunho. De 13 a 15 dirá Zofar: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Qual é o ensino desses três amigos de Jó? O ensino é o seguinte: quando eu estiver bom, eu busco a Deus. Você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso. Você chega para alguém e conversa com ele sobre o Senhor Jesus, fala para ele das virtudes que acabamos de cantar neste hino, e a pessoa diz: tudo bem, um dia eu vou lá quando eu estiver bom o suficiente. Quando eu parar de fumar, eu busco a Deus. Quando eu parar de beber, eu busco a Deus. Quando eu parar de ter uma vida de adultério, eu busco a Deus. Quando eu parar de... E aí você coloca alguma falha de caráter ou de comportamento, e a conclusão é: então eu buscarei a Deus. Isto é, eu buscarei a Deus quando eu tiver algo apresentável a Ele, que mereça dele... Ué, mas mereça dele a sua graça? Mereça dele a graça? Como se compõem essas coisas? Como justificar que graça seja merecida? Ora, se é de graça é porque ela é imerecida. Há algo de errado nesse discurso. Nós usualmente buscamos a Deus pedindo a Ele que nos dê graça. Porque se nos der aquilo que nós merecemos, o que receberemos de Deus? Entretanto, irmãos, nós nos habituamos a pensar como as pessoas em geral, e passamos a buscar de Deus retribuição, que Ele nos dê se nós merecermos tais coisas. Essa semana eu ia até a casa de alguém desta igreja, e como os irmãos sabem, eu não tenho podido dirigir, porque com justiça recebi uma penalidade de trânsito e não posso mais usar o carro. Espero que isso logo acabe. Pois muito bem, peguei alguém que pudesse me conduzir até lá, dirigindo um Uber. E começamos a conversar. É habitual que se trate a respeito do Senhor Jesus de algum jeito. E a conversa foi se desenvolvendo, então foi possível apresentar, ou começar a apresentar o Evangelho àquele motorista. Ele se alegrou muito. Estou diante de um irmão, eu também sou um cristão. Ah, é? E disse qual era a seita da qual participava. Hoje eu estou mais prudente, não vou dizer qual é. E ele então começou a declinar as bênçãos que havia obtido de Deus, desde que começou a participar dessa seita. E Deus abençoava, e ele era grato a Deus. Que maravilha! Mas curiosamente, em nenhum momento foi citada a graça de Deus mediada por Jesus Cristo. Em nenhum momento.
O que ele podia dizer era: Deus me abençoou na minha família, Deus me abençoou no meu trabalho, Deus me abençoou naqueles relacionamentos, Deus me abençoou com este carro, e seguia. Então, em dado momento, foi-lhe feita a pergunta: me diga, por favor, você tem esperança de estar com Deus na eternidade? Tenho esperança, sim. Por quê você tem essa esperança? Se eu for merecedor. Meus irmãos, esta é a religião cristã de muitíssima gente. Falsa religião cristã. Nós vivemos diante de um paradoxo, de um aparente conflito, porque nós devemos ser justos, devemos andar conforme os preceitos de Deus, mas o andar assim é uma obrigação da nossa parte, que não resulta da parte de Deus em nenhuma obrigação. Deus não tem qualquer obrigação para conosco quando nós lhe obedecemos. Não é porque fazemos assim ou deixamos de fazer assado que Ele se torna obrigado a nos abençoar, a nos dar coisas em retribuição. É um engano. Graça ou justiça? O que você espera de Deus? Pense comigo, você gostaria muito que Deus fosse extremamente justo com os teus inimigos. Deus faz justiça com aqueles que me ofendem, faz justiça com aqueles que andam na iniquidade. Mas o que você quer para você? Quer justiça? Pare e pense se a justiça de Deus, sendo aplicada sobre a sua vida, restaria algo além de pó na tua existência. O que restaria de você se Deus tão somente manifestasse justiça e não graça? Quando o Senhor foi crucificado, quando Jesus tomou o nosso lugar de morte na cruz, tomou o lugar da justiça de Deus sobre si. A justiça foi aplicada sobre Cristo, a fim de que naquele justo, o único, aplicada a justiça que não devia ser aplicada nele, mas sobre nós, resultasse daquela aplicação de justiça sobre as nossas vidas, graça, coisa que nós não merecemos e que Deus nos dá apesar de nós, que Deus nos dá para não nos dar justiça. Os 3 amigos de Jó, grandes amigos, que sofreram com ele em silêncio, que tentaram tomar para si as dores de Jó, na verdade eram pessoas que acreditavam na justiça retributiva da parte de Deus. Logo, crendo assim, não criam em Deus. E crer em Deus segundo a sua graça é que pode trazer sobre nós o efeito dessa graça. A graça de Deus se manifesta sobre aqueles a quem Ele traz para si, e traz por causa da graça, porque senão, só justiça. Observemos, por favor, agora seguindo adiante, que Jó tinha uma visão humana, pequena, falha, em desenvolvimento certamente, assim como nós vimos recentemente, era a visão de Deus possuída por Abrão. Abrão tinha fé e manifestou essa fé em Gênesis 15, crendo em Deus, e isto foi lhe imputado por justiça, porque ele creu, e por meio da fé, graça lhe foi dada, graça de crer, graça de ser vitalizado, graça. Pois bem,
O tempo passou, Abraão passou também por várias dificuldades, vários erros, e o Senhor o preservou, o desenvolveu, e pudemos ver em 22 e 23 de Gênesis que o Senhor tratava de Abraão, e agora Abraão, crendo mais profundamente no Senhor, se comportava de maneira justa com o Senhor. Nós não podemos esperar coisa diferente de Jó. Jó, se você for ao capítulo 1, por favor, vá lá. Veja mais uma vez o testemunho do Senhor a respeito de Jó. Lá no versículo 8, quando o Senhor falava a Satanás, parecia até que falava a um igual. Pobre Satanás deve ter crido nisto. Mas o Senhor tratava Satanás como servo que era e mostrava para Satanás alguma coisa que lhe colocaria numa situação para que o próprio Satanás depois fosse repreendido. Diz Deus a Satanás, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando lemos este verso, geralmente pensamos assim: perfeição, santidade absoluta. E nos esquecemos que Jó não era Jesus Cristo. E tratamos Jó como o homem absoluto, quando Jó não era o homem absoluto, ele era o melhor que havia na terra. E isso é diferente, meus irmãos. É diferente. Suponhamos que nós fôssemos fazer aqui um escrutínio bem severo sobre todos os presentes, e um de nós, a critério geral, fosse dito: este aqui é o melhor de nós. Poderíamos dizer que o melhor de nós seria perfeito? Mas seria como Jó. Seria muito bom, mas não seria perfeito. Seria um homem destacado em meio à sociedade, mas não seria o santo que encarnaria séculos depois, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Somente um é o nosso Redentor, e ele não é Jó. Jó, na qualidade que tinha, na fé que demonstrava, a semelhança de Noé, nos efeitos da graça de Deus sobre a sua vida, com justiça, com retidão, Jó se destacava no meio da sociedade, mas ainda deveria crescer na fé. Jó tinha a sua percepção a respeito de Deus. Eu peço que você, por favor, vá ao capítulo 9. Vamos ver algo do que Jó pensava sobre Deus. 9, a partir do verso 15 até o 20, a ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz, porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa, não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se se trata da força do poderoso, ele dirá: eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. O que está dizendo Jó nesse trecho, meus irmãos? Está dizendo que por melhor que ele seja, ele não é adequadamente justo na presença de Deus. E o verso 15 nos mostrou isso. Eu vou voltar a lê-lo. Ainda que eu fosse justo, eu não responderia a Deus, disse Jó. Antes, ao meu Deus pediria misericórdia. Isto é, eu não posso esperar pela retribuição da parte de Deus para a minha justiça. Ainda que eu fosse justo, caberia a mim pedir-lhe misericórdia, porque aos meus olhos seria justo, mas não aos dele. E é disso que vai falar adiante os versos que se seguem. O 20 dirá: ainda que eu seja justo,
A minha boca, isto é, aquilo que eu digo, me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado, porque a minha integridade perante os homens é nada perante o eterno e todo-poderoso, santo e justo Deus. Deus é justo, Deus é soberano. Veja agora o capítulo 10, por favor, o versículo 8. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Ele está atribuindo a Deus a soberania que é própria do Senhor. O Senhor me fez, o Senhor me aperfeiçoou, o Senhor aplica sobre mim a dura justiça, repreensão, disciplina. Como você vai chamar? Eu vou chamar de método para a santificação. O Senhor agora quer me devorar. O Senhor, com uma tempestade, multiplica as minhas chagas sem causa. Há uma causa. A visão de Jó ainda era estreita, embora fosse mais larga do que a das pessoas em geral. Estreita, ainda carente de aprendizado, de santificação, de desenvolvimento. E Jó, grande, ainda era pequeno e ainda carecia aprender da parte de Deus que havia uma causa para aquilo tudo. A causa suprema, já lhes disse, a glória do Senhor. Mas uma causa para o próprio Jó, qual seria? Santificá-lo, acrescentar nele mais virtude, assemelhá-lo mais ao Redentor, que é Jesus. Há mais um texto, no capítulo 19, um texto muito famoso, e que mostra o conceito de Jó sobre este justo, sobre este soberano Deus. Ele dirá no capítulo 19, a partir do 23, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudades me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. O que há nesse texto? Ao clamor de Jó: Senhor, escuta-me, Senhor. Ouve a minha oração, porque eu sei que eu, sendo justo aos olhos dos homens e até diante de ti, em comparação com os demais homens, Senhor, eu sei que mesmo sendo justo assim, eu careço da tua redenção. E eu sei que o meu Redentor vive. Não há justiça tão grande entre os homens que seja a perfeição diante de Deus. E o Senhor trabalha isso em Jó. E Jó então confessa: eu careço é da graça de Deus. Ainda que eu seja grande, eu careço de redenção. Mas ele completa isso, e nos últimos versos ele vai dizer àqueles seus amigos que diziam que ele sofria por causa das suas iniquidades, aplicando a Deus a responsabilidade por uma justiça tão somente retributiva. Ele vai dizer: vocês que andam assim, que creem que Deus tão somente retribui as pessoas e não aplica a graça, vocês que não creem no Deus verdadeiro, aguardem, porque de fato aos incrédulos a justiça será aplicada e não a graça. E aplicando justiça sobre os incrédulos, ele vai dizer aqui: temei, verso 29, pois a espada, temei a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo.
Deus não é apenas justo. Deus é gracioso. Graça ou justiça? O que você espera de Deus? Eu espero graça. Espero graça porque o Deus justo, se não aplicar graça sobre mim, se o Deus justo não aplicar graça sobre o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome, não haverá redenção. Estaremos perdidos. Deus, a partir do capítulo 38, se manifesta a Jó. E Deus vai dizer-lhe, estou na letra D do seu programa, 38, verso 2: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E vai dizer no 39, verso 8: os montes são o lugar do seu pasto, e anda à procura de tudo o que está verde. O Senhor está mostrando ao longo dos seus discursos, a partir do 38:2, ei, eu não sou como você, Jó. E no 39:8, que é parte do discurso, ei, eu sou o Criador de todas essas coisas, todos esses animais, toda esta terra, estrelas, todo tipo de astro. Eu sou o Criador, eu não sou o teu igual, eu sou diferente de você, eu não posso ser confundido com você, Jó. Jó, quando você começa a me questionar quanto à minha condição de ação sobre as pessoas, lembre-se, você faz essas questões como criatura que você é. Jó, tudo isso é meu. Eu sou o Criador. Portanto, o Senhor começa a apresentar a Jó a diferença, tem um nome filosófico para isso, a diferença ontológica, a diferença do ser. Não é só uma diferença de quantidade, é de qualidade, é outro tipo de ser. Ele é o Criador eterno e nós meras criaturas no tempo. Não compreendemos o que Deus faz da maneira que faz. Apenas temos que compreendê-lo a partir da sua revelação. E ele se revela justo e gracioso. Se mostra totalmente soberano. Ainda no 38, verso 4, ele dirá: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó, você me deu alguma dica de como eu deveria criar as coisas? Jó, você me deu um empurrãozinho ou uma sugestão para que eu fizesse as coisas como fiz? Jó, eu sou o soberano Criador, eu não sou só o Criador, eu sou o soberano Criador. Alguém pode ter talento para construir bancos como esses onde a igreja está assentada e fazê-lo conforme um roteiro que alguém lhe dê. Nunca podemos considerar Deus dessa maneira. Quem foi que antes deu a ele para que dele devesse receber de volta? Esse texto de Jó registrará essa informação que Paulo vai trazer novamente em 11 de Romanos. Pois quem primeiro deu a ele para que deva ser retribuído? Eu sou soberano, Jó. Eu sou justo, Jó. 42, 7 e 8, já lemos. Vocês não falaram corretamente sobre mim, então vocês devem receber justiça. A minha ira, diz o Senhor, Ele faz, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. O que podemos esperar da ira de Deus? Justiça, não é? Mas o verso continua e diz, versículo 8: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós,
O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Mas o que é isso? É graça. O Deus justo se ira contra a iniquidade, e se manifestar a sua ira, quem subsistirá? Mas o Deus justo é gracioso e estende graça sobre aqueles 3 homens. Então, ouvindo a oração de Jó, agracia aqueles 3 homens, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Ele é o Deus justo e é o Deus gracioso. Diz o verso 9: então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó, e expressou então a sua graça sobre aqueles homens, e manifestou ainda uma vez mais a sua graça sobre Jó, e acrescentou sobre a sua vida. Ele voltou a fazer próspero, e fez essas coisas com Jó por graça. O que fazemos então nós? Como nós trazemos isso para nós? Meu irmão, nunca, jamais espere receber de Deus aquilo que você merece. Tenha isso muito claro. Senhor, dá-me conforme o meu merecimento. Acabou, sumiu. Inferno nele. Senhor justo, quero ser justo como tu és. Senhor justo, quero honrar-te conforme os teus decretos. Senhor, concede-me a graça de viver assim. Reconheça em Deus a sua justiça, mas viva esperando na sua graça. Porque se não for dessa maneira, meu caro, minha cara, somente a morte pode esperar por nós. Que Deus te abençoe e que você espere de Deus graça e viva para honrá-lo com justiça. Em nome de Jesus.